Olá, eu sou a Ana e este é mais um vídeo para o canal original, aquele que leva o meu nome por extenso, o canal em que eu me detenho mais em história e política e em bibliografia propriamente dita. Hoje é 13 de maio, é a efeméride que foi estabelecida a partir da assinatura da Lei Áurea, a lei que emancipou, libertou os escravizados no Brasil. Vocês sabem, se estão há muito tempo no canal, que eu tenho muito material sobre leis abolicionistas e principalmente sobre a Lei 2040 de 1871, conhecida como a Lei do Ventre Livre, que foi objeto da minha dissertação de mestrado. E que eu tenho uma opinião bastante fundamentada sobre como se deu o processo de abolição. Eu não sigo nem a corrente que dá à princesa Isabel o protagonismo, mas também não simpatizo e nem concordo com a corrente que a tira totalmente da jogada. E é por isso que esse vídeo é sobre é sobre a Isabel, porque nos últimos tempos, e isso já vai mais de uma década, se compartimentou. 13 de maio ficou sendo o dia da princesa e 20 de novembro o dia de Zumbi, como se fossem duas coisas irreconciliáveis, como se você equacionar o papel histórico da princesa fosse ofuscar a luta da sociedade e dos escravizados em prol da abolição. Quer dizer, como se você reconhecer que a princesa era, em certo grau, abolicionista e que ela tinha um papel importante na história do país, fosse menosprezar toda a luta parlamentar e toda a luta judiciária, fosse ofuscar Luiz Gama, o patrocínio. É uma visão maniqueísta e eu não concordo. Por causa da minha pesquisa, eu tenho um dimensionamento da luta civil pela abolição que é muito abrangente, que vai desde os escravizados de ganho até os que tinham a liberdade condicional, passando pelos ingênuos, que eram as crianças do ventre livre. Há muitas camadas nessa construção que foi feita durante mais de 50 anos até desaguar na própria abolição. Há leis anteriores que vão dimensionando como essa sociedade se relaciona e quais são as possibilidades civis de um escravizado conseguir sua liberdade para além da benevolência do proprietário. Então, é muito complexo, mas também é muito simplista descartar a princesa como se ela não tivesse importância alguma. Boa parte dessa atitude ainda ecoa a misoginia dos republicanos que passaram 50 anos menosprezando Isabel e falando as asneiras mais estúpidas,
para criar a impressão de que ela era alguém que estava muito aquém de ser imperatriz do Brasil. Eu tenho a minha própria leitura e não sou monarquista em hipótese alguma. Eu considero a monarquia uma excrescência e faço meus os argumentos do Tom Paine, que dizia que a monarquia não tinha qualquer garantia de eficiência porque um debilóide podia gerar um rei excelente e um rei excelente podia gerar um debilóide. Então, a monarquia não tem vez na vida moderna. Ela não é racional. E quando eu digo racional, eu não estou falando em eficiente do ponto de vista capitalista ou em termos intelectuais. É que, da maneira como nós vivemos, acreditar que um laço consanguíneo dá à pessoa o direito de reinar é optar pela eugenia, é optar por tudo que há de pior, que vai desde experiências com seres humanos até o racismo mais empedernido. Tudo isso é um pacote só. Então, eu não estou aqui para defender Isabel. Eu estou aqui para equacionar como ocorre um processo de apagamento histórico. Porque é isso que aconteceu. Há um interesse até hoje por parte de movimentos de direitos civis por retratar Isabel como uma boba alegre que não teve qualquer protagonismo em nada na história do Brasil e que, sabe, ela assinou a lei porque era ela quem estava lá. Não é bem assim. Também não vou dizer que Isabel liderou a luta pela abolição, não. Isabel tinha algumas ideias abolicionistas, em parte por causa da sua instrutora, que era a Condessa de Barral, que era ferrenhamente abolicionista, e em parte porque ela estava em contato com as ideias do seu tempo. Embora Isabel fosse profundamente carola, mas sabe, carola mesmo, ela também recebeu uma educação bastante aprimorada. O imperador Pedro II tinha educação na mais alta conta. Ao contrário de 5 gerações de Braganças que não davam a mínima e pensavam que só tinham que educar os filhos que iam herdar o trono. O resto permanecia criado solto, como criação de fazenda. No caso de Isabel, ela aprendeu várias línguas, ela tinha diversos interesses. A mãe dela, a imperatriz Teresa Cristina, nascida Bourbon das Duas Sicílias, era profundamente interessada em arqueologia, colecionava objetos, mandava objetos para museus da Europa, um pouco como a imperatriz Leopoldina, que é a avó da Isabel, que também tinha muitos interesses na área de ciências naturais. São mulheres que, para a época, recebiam uma educação muito superior à de outras mulheres. E isso me faz lembrar de uma imbecil que foi secretária aqui da prefeitura de Campinas nos anos 90, que para promover o Dia da Consciência Negra, chegou a afirmar que provavelmente nem foi Isabel que assinou a Lei Áurea, porque ela devia ser analfabeta como a maioria das mulheres de sua época.
E aí, sabe, a gente fica pensando como que não é só o apagamento, mas é o uso político do apagamento. Isabel era culta, não era culta comparada a outras mulheres na Europa, mas era muitíssimo culta comparada a qualquer mulher no Império Brasileiro, porque ela tinha acesso. Inclusive, ela era uma fotógrafa amadora muito boa. Existem até fotografias dela que se conservam. Ela gostava e gostava de viajar, de conhecer lugares e monumentos. Ela mantinha correspondência com muitas pessoas e eram cartas muito espirituosas. Ela sabia ser gentil, ela sabia ser bem-humorada. Ela não era uma gordota baixinha, carola, subserviente ao marido, sem capacidade alguma. Ela era uma mulher que havia sido educada para herdar um trono e que de fato não gostava de estudar. Ela e a irmã eram bastante joviais. Elas preferiam as brincadeiras, correr por aí, fazer outras coisas do que ficar estudando álgebra e física. Mas quem nunca, né? Eu que o diga. A questão é que ela não era burra, em hipótese alguma, ela não era ignorante, ela sabia o que estava fazendo, ela foi vista vestindo roupas adornadas com camélias durante muito tempo, e a camélia era o emblema dos abolicionistas. Ela não pensava em generosidade, ela fez uma escolha política apoiando o abolicionismo, pensando, talvez, que o Brasil deveria entrar em algum tipo de modernidade e que para isso era imprescindível a abolição da escravatura. Ela foi regente do Brasil em virtude de viagens de Dom Pedro II por 3 vezes. E em cada uma dessas ocasiões, o imperador manobrou para que ela assinasse papéis importantes, que é o caso da Lei de 28 de setembro de 1871, a Lei do Ventre Livre, e a Lei de 13 de maio, a Lei Áurea. Isso porque o imperador percebeu politicamente que ela poderia associar o futuro reinado dela a uma causa que fosse simpática ao povo. O que nem ela e nem o imperador calcularam é que isso custou-lhes o trono, porque a elite cafeeira do Brasil é sintomático. Assim que a Lei do Ventre Livre foi assinada, começaram as gestões para a fundação do Partido Republicano. E assim que a Lei Áurea foi acionada, começou a se gestar um golpe militar proclamando a República. A partir daí, Isabel foi cada vez se apequenando mais na representação pública. Além dela ter tido que partir para o exílio com o resto da família imperial, a imprensa, que já não gostava muito dela por causa do casamento com o Gaston de Orleans, o Conde D, passou a achincalhar totalmente. Aí a gente tem a união de vários aspectos da misoginia. Primeiro,
ninguém cogitava em ter uma imperatriz, muito embora a rainha Vitória fosse uma imperatriz. Mas aqui, nesse pedacinho perdido, né, das Américas, se pensava que, por Isabel ser muito católica, muito beata, muito carola e amar demais o marido, por ter um casamento bem sucedido, e vou falar disso daqui a pouco, que ela ficaria totalmente mercê das vontades do Gaston, o Conde D. E ele era francês. E do mesmo jeito que lá no início do século XIX os brasileiros não queriam mais um rei português, eles se recusavam a ter uma imperatriz casada com um francês, pensando que o Brasil se tornaria dependente da França em alguma medida. São camadas e camadas, não só de misoginia, mas de vários outros preconceitos, inclusive a xenofobia. O fato de que o que vinha ligado ao nome da princesa Isabel fosse a Igreja Católica e a abolição da escravidão fez com que os republicanos angariassem muitos simpatizantes e ativistas. A ideia de uma república laica, sabe, uma república nos moldes franceses, positivistas, que disputava com outro projeto que era de uma república calcada nos moldes dos Estados Unidos. Havia projetos em disputa e neles Isabel não estava contemplada. E para legitimar a república era necessário atestar de qualquer maneira possível a impossibilidade prática de que a Isabel fosse a imperatriz, atribuindo-lhe toda sorte de defeitos inerentes à condição de mulher. E isso foi feito. Ela foi apagada. Acontece que popularmente o 13 de maio sempre foi dela. Desde as comunidades de libertos, passando pela fundação das escolas de samba e todo o imaginário popular em torno à abolição, eles não conseguiram apagar totalmente a Isabel. Ela se tornou meio que um símbolo, um monumento, algo estático, algo que se tornou indissociável do 13 de maio. Mas de uma maneira estereotipada, sabe? A bondade da princesa, olha como a princesa era maternal, olha como a princesa... Sendo que não é nada disso, que todo esse processo é um processo político e social com uma quantidade imensa de camadas, de luta, de estratégia e de outros sujeitos que estão ali em ação também. Então, de toda maneira, isso foi injusto com ela. Não só por transformá-la em uma mãe boba, sabe? Em alguém que jogou fora suas perspectivas políticas para ser boazinha com os oprimidos, sabe? Foi sendo feita uma destruição paulatina de qualquer possibilidade de se conhecer a mulher de verdade, a mulher de carne e osso, seus interesses materiais, que eram muitos. E esse é um processo que posteriormente vai encontrar outros processos. Porque se os republicanos já haviam feito de tudo para destruir a reputação de Isabel como capacitada a governar,
surgem depois os movimentos de direitos civis. E aí, como o nosso mundo é maniqueísta e não consegue entender processos complexos, começou a se separar as pessoas em dois grupos. Aqueles que pensavam que a Lei Áurea era um favor da princesa e aqueles que pensavam que ela decorreu da luta da sociedade, principalmente dos escravizados. Primeiro que as duas coisas não são incompatíveis de maneira alguma. E segundo, que a princesa estava muito mais envolvida nas lutas da sociedade civil do que interessada em praticar atos de bondade. Havia ali um ativismo abolicionista, havia cálculo político, havia a ideia de já começar a imprimir a imagem de como seria o seu futuro reinado. E isso não agradou às classes dominantes. Por causa dessa coisa maniqueísta, à medida em que foi se consolidando o 20 de novembro como o Dia da Consciência Negra, cada vez mais se tornou praticamente uma questão de princípios negar qualquer papel agente à princesa Isabel nesse processo. E eu não gosto desse tipo de militância que... Eu vou dizer algo e não quero ser mal interpretada. Da mesma maneira como eu considero comunistas antipetistas uma excrescência e um desfavor à causa da revolução, e realmente, nesse momento da nossa história, um estorvo, eu também penso que você levar a sociedade a escolher entre 13 de maio e 20 de novembro, sem mostrar como os dois estão intrinsecamente ligados, é um desserviço. Você não constitui a sua identidade estabelecendo tudo em cima de um castelo de meias-verdades muito mal erigido. Quer dizer, a identidade é algo que tem que ter suficiente força para encarar que as lutas são plurais e que nenhum grupo se faz sozinho. Então, eu não combato o 20 de novembro em hipótese alguma. Inclusive, eu sou uma ferrenha defensora não só do feriado, mas de toda a memória de tudo isso. O que eu não concordo é simplesmente jogar o 13 de maio no lixo e todo o processo jurídico envolvido e a luta parlamentar ser colocada em segundo lugar. Porque eu creio que o protagonismo se equivale e que só dá para entender um processo dominando o outro. Quer dizer, você não entende o 13 de maio sem entender a luta civil e você não entende a luta civil sem entender a ação jurídica e parlamentar. São duas coisas que se interseccionam, que estão intrinsecamente ligadas. Então, não é sobre a princesa. A princesa é um aspecto. A princesa é uma baixa colateral, um acidente de percurso nesse processo todo. Eu não tenho grandes simpatias
pela figura histórica dela. Me parece... Quando eu escolhi o título A Princesa Apagada, foi pensando em mais de um sentido, foi pensando em algo dúbio, não só por ela ter sido sofrido esse apagamento histórico, mas também por ela mesma se mostrar apagada socialmente para se mostrar obediente ao pai e posteriormente ao marido. E apagada também porque ela era uma menina sem graça. A gente tem que pensar que séculos de casamentos consanguíneos nas monarquias da Europa produzem pessoas feiosas, sabe? Pessoas com problemas físicos, pessoas que você olha assim e são apagadas. A monarquia, por privilegiar os casamentos consanguíneos, vai se desgastando em termos genéticos e vai produzindo pessoas que você olha assim e fala, né? E é o caso da Isabel. Eu vou sugerir a vocês a leitura desse romance da Mary Del Priore, O Castelo de Papel, que é de 2013. É contado de forma romanceada, mas é fidedigno historicamente. Mary Del Priore não é jornalista, não é uma romancista, ela é uma historiadora, ela tem uma pancada de fontes primárias listadas ao fim do livro e uma bibliografia extremamente especializada. E ela mostra vários aspectos que, se bem não me fazem ser fã da Isabel, me permitem simpatizar com o ser humano que ela foi. E eu quero contar duas coisas para que vocês não saiam desse vídeo ainda sem entender nada sobre ela. Uma das coisas é que os pais eram primos. Os pais da dona Teresa Cristina eram primos diretos entre si. Eles eram descendentes, na Sicília, dos Bourbons espanhóis, certo? E por esse laço de parentesco, ela era prima direta de Dom Pedro I, quer dizer, ela era prima do sogro e prima, em outro grau, do próprio marido. Então, essa consanguinidade que já era presente nos Bragança, porque eles se casavam tios com sobrinhas, sabe, tias e sobrinhos, os Bragança eram profundamente consanguíneos, os Habsburgo também, e aí entram os Bourbons, sendo que Dom Pedro II era Bourbon por parte da Carlota Joaquina também. Ele também tinha sangue Bourbon espanhol, quer dizer, é uma salada. E isso, quando as duas meninas, a Isabel e a irmã, também chamada Leopoldina em homenagem à avó, elas eram baixinhas, elas tinham alguma tendência à obesidade, elas tinham olhos muito claros e vagamente inexpressivos quando retratados em fotografias, o cabelo delas era de um louro pálido, elas não tinham sal. A corte brasileira era uma corte pobre se comparada com as da Europa. Não porque não houvesse ouro e dinheiro circulando aqui, mas porque o entorno dos imperadores era profundamente medíocre. As elites brasileiras eram
sofríveis, porque geralmente o filho que ia estudar na Europa ficava por lá, não queria voltar para o Brasil. O viralatismo nos acompanha desde antes da independência. Então, quando o Dom Pedro II começou a procurar marido para as duas, ele procurou nas famílias boas, ele teve que nomear prepostos e ter um jogo de cintura enorme, porque o Dom Pedro I, seu pai, deixou o Império do Brasil totalmente mal afamado por causa de todo o seu histórico conjugal que nós conhecemos. Então, depois de negociações e negociações, embarcaram para o Brasil o Augusto de Saxe-Coburg, que estava destinado a Isabel por ele ser de uma família muito superior, e o Gaston de Orleans Conde D, que embora fosse da família do rei Luís Felipe, o Bourbon deposto da França, ele já não era de primeira linha, ele não tinha esperança alguma de herdar o que quer que fosse na Europa. Ele tinha um título de conde, mas ele não trazia nada consigo. E esse era destinado a Leopoldina, porque inclusive uma parte do acordo era que a segunda princesa, aquela que não seria imperatriz, fosse residir na Europa com a família do marido, e isso era bem visto. Tanto que ela vai, quando ela se casa com o Auguste, né, o Augusto Saxe-Coburg, ela vai morar na Europa, vai ter 4 filhos e vai morrer de febre tifoide. Mas a questão é que quando os dois chegaram, primeiro que o Auguste, né, o Augusto Saxe-Coburg, era um dandy. E o imperador não simpatizou com ele. O Gaston, o Conde D, era um sujeito que foi educado na rígida tradição católica por uma mãe muito pia, muito carola. Então ele tinha muito mais em comum com Isabel e com o próprio imperador. Ao mesmo tempo, as meninas, na hora que deram de cara com os dois, imediatamente trocaram os casais. Então, aí, a Isabel casou com um nobre de rango menor do que a irmã, mas fez um casamento por amor. Muito se fantasia que Dom Pedro II, por ter sido o casamento arranjado e nunca ter conseguido amar a esposa, eles se gostavam muito, tinham muito respeito, ficaram 46 anos juntos e ele ficou devastado quando ela morreu. Mas ali não houve romance em momento algum, era um casamento arranjado por questões dinásticas e reais e acabou. Que talvez Dom Pedro II tenha querido favorecer as filhas para que elas tivessem casamentos felizes. E os casamentos delas foram felizes, embora Leopoldina tenha falecido prematuramente, ela e o Auguste se adoravam. Mas no caso da princesa Isabel, socialmente pegou super mal esse casamento com uma nobreza menor, com alguém que não estava entre os principais nomes da Europa. E não é só que pegou mal, o próprio Conde de Gaston era uma pessoa dada à sovinice, dada ao tráfico de influências. O comportamento dele não era nobre. E depois ele se mostrou um açougueiro na Guerra do Paraguai. Ele é quem mandou trancar um hospital
com os pacientes dentro e tocar fogo. Então, Isabel adorava o cara. Então ela é uma pessoa que tem as contradições que todos nós temos, mas esse tipo de informação aproxima a gente de que havia ali um ser humano, que ela não é o papel político que lhe foi imposto, que muitas vezes dentro desse papel político ela encontrou uma maneira de permanecer coerente com os próprios interesses. E que isso lhe custou o trono. E eu posso fazer 500 mil críticas a não só a questão monárquica, mas ao day after, que é quando eles saíram daqui do Brasil e foram para a Europa e simplesmente lavaram as mãos e continuaram recebendo dinheiro, receberam indenizações. Até hoje a família, o que sobrou dessa família recebe o laudêmio lá em Petrópolis. Quer dizer, a monarquia é uma excrescência. E muitos desses Orleans e Bragança que vivem até hoje são lastimáveis como seres humanos, têm uma visão de mundo totalmente deturpada, não têm a menor ideia de como a vida real funciona. Se sabe, aquela coisa de estudar em colégios ultra refinados e viver num meio social em que não tem contato algum com a realidade. Então, é claro que enquanto comunista, eu tenho 500 mil críticas. O objetivo desse vídeo é apresentar vocês a um problema concreto, que é o problema do apagamento histórico da Isabel pelos mais variados motivos e o problema do erro conceitual e historiográfico de desassociar totalmente o 13 de maio do 20 de novembro. Que eu digo e repito, não dá para entender um sem o outro. Eles estão intrinsecamente ligados e é preciso que se comece a fazer essa discussão sobre as duas datas e suas ligações e, ao mesmo tempo, as suas oposições, para que quem estuda entenda melhor a nossa própria sociedade e as consequências de tudo isso. Eu volto a recomendar a playlist aqui do canal Interesses Temáticos, em que eu falo bastante sobre todo o processo de abolição e de constituição da sociedade brasileira na virada do 19 para o 20. Eu recomendo que vocês pesquisem o acervo fotográfico da Princesa Isabel. Algumas coisas estão online, outras são publicadas em livros. Eu recomendo que vocês façam pesquisas temáticas e que comecem a desmistificar um pouco os espantalhos, os estereótipos, essas ideias de retratar a história como algo em que os papéis são rígidos, em que as pessoas são colocadas ali de uma maneira e são julgadas para todo o sempre, a partir de uma construção que é feita a posteriori. E é isso. Eu não sei se eu cumpri o objetivo desse vídeo, o tema é muito vasto. Quem tiver perguntas, deixa aí nos comentários. Quem tiver sugestões para abrir mais esse tema, também deixa aí nos comentários. Este foi mais um vídeo para o canal original, aquele que leva o meu nome por extenso. Nas próximas semanas lá no museu e depois novamente aqui. Cuidem-se muito, um enorme abraço
e até a próxima.